aqui. Deus. Clica nos 3 pontinhos aqui do lado. Você está vendo? Sim, já. Conseguiu? Consegui. Maravilha. Mas onde que eu paro? Tá, aí você clicando nos 3 pontinhos, vai abrir uma abazinha. Aí você vai movimentando essa abazinha e você vai colocar assim, ó, interromper. Já. Achou? Acho que já interrompi. Não. Porque vai fazer um barulhinho para todo mundo. Ai, meu Deus, socorro. O que eu fiz aqui? Ah, não se estressa, não. Tá tranquilo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos continuar assim. Pronto. Vamos continuar. Gente, então vamos continuar a nossa parte. Mas o problema é que ela não vai conseguir. Espera aí. Nos 3 pontinhos. Sim. Agora sim. Então, vamos continuar, gente. Agora nós vamos ler as leis morais da vida. Já estamos quase terminando esse livro, né? Nós vamos ter 2 assuntos aqui que vai ter tudo a ver com o que nós vimos, com essa ideia, né, do amor ao perdão. Lembre-se que nós estamos estudando já a última das leis que o Livro dos Espíritos trata, né? Que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Então, nós vamos hoje estudar o desarmamento íntimo. Isso aqui é uma tarefa quase que diária, né? Isso nós desarmarmos, às vezes, os nossos sentimentos diante de uma notícia, diante de um julgamento, de um pensamento de alguém que a gente não comunga igual. Enfim, ela vai nos convidar a esse exercício de desarmar as nossas emoções ruins, né? E nos armarmos de boas ideias, de bons pensamentos. Então, é o item 56, tá, gente? Todo mundo já achou? Já. Vamos lá. Desarmamento íntimo. Aclara que reagiste com ira descontrolada porque já aguardavas a agressão do outro. Então, olha só, ela já vai começar aqui, né? Que nós explicamos, eu reagi assim porque antes que alguém me agredisse, eu já fui. Eu estou aqui na defensiva. É aquele espírito que muitas vezes nós temos de viver sempre na defensiva. Antes que alguém fale alguma coisa, eu já bato antes de apanhar. É mais ou menos isso, né? Explicas que, informado das ciladas que estavam armadas contra ti, não tiveste tempo de refletir, desferindo, então, o primeiro golpe. É sempre você atacando antes, né, de se defender. Justificas que, ferido 1000 vezes pela impetuosidade dos desequilíbrios que governam a Terra, foste forçado à decisão infeliz. Eu lembro esse texto aqui, eu lembro, tem uma mensagem, acho que várias pessoas já compartilhou nos grupos aí do Divaldo, né? Ele fala que é preferível que nós não sejamos amados, mas nós amarmos. Se alguém não gosta de nós, o problema é da pessoa. O problema é da pessoa, não é nosso. Agora, nós não gostarmos de alguém, nós termos ódio de alguém, aí o problema é nosso. Agora, se alguém não gosta de nós, se alguém fala mal de nós, o problema é da pessoa. Ela que está criando condição de ter que se responder por isso.
Nós não vamos ser responsabilizados se alguém não gosta de nós, mas nós seremos responsabilizados se nós não gostamos de alguém. Então, é preferível que nós sejamos... É duro de pensar isso, não é fácil falar, mas é preferível que nós sejamos caluniados do que nós sermos o caluniador, não é verdade? É aquilo que nós estamos vendo lá no estudo do livro anterior. A Lívia, ela sofreu uma calúnia, mas será que quem se prejudicou mais? Foi ela? Na primeira visão, na visão momentânea, na visão imediatista, nós vamos dizer que ela. Mas se nós formos pensar em termos maior, quem está muito mais compromissado é a Fúvia e o Sulpício, né? O Pilatos, o marido. Ela é a que menos vai ser, ou menos não, o que vai ser prejudicado, né? Então, aqui vamos lá. Conjunturas que, em verdade, poderiam ter sido mais brando. No entanto, saturado pela recitiva dos problemas afligentes, não tiveste outra alternativa senão a do gesto translocado. É aquela história, a gente grita, mas também você que me provocou. Ué, mas se você caiu na provocação, é porque você está no mesmo nível do agressor. Não é verdade? Isso me faz lembrar aqui aquela parábola do Jesus lá que fala que nós devemos mostrar a outra face. Porque quando alguém nos agride, se nós agredimos no mesmo tom, nós não somos diferentes do que é o agressor. Né? É igual quando a gente fala assim, que às vezes a polícia, né, o policial vai lá e bate no bandido. Né? A gente fala, mas também é bandido. Mas ele não pode, porque o Estado, que deveria representar a justiça, faz o mesmo que o agressor, ele está se nivelando, ele perde a autoridade. Né? É a mesma coisa que a gente vai falar para um filho da gente, não é para gritar! E gritando, o que esse filho vai aprender? Ele vai gritar também quando ele se vê numa situação. Ele vai falar a verdade, porque ele viu. Quer dizer, não adianta falar que não pode gritar em alto brado. Não adianta falar que não posso mentir se o filho me pega fazendo pequenas mentiras. Não adianta falar que não pode fazer se ele me vê fazendo pequenos delitos. Eu não tenho moral, né, para cobrar, para exigir nada. Aí continua aqui. Informas que, a fim de não seres esmagado pelas circunstâncias, preferiste tomar a dianteira na ação indébita. De fato, como constas, embora sob justificativas não justificáveis, achei interessante essa frase aqui, justificativas não justificáveis, estás armando intimamente contra todos. Feres, pensando assim, em evitar a tentativa do outro. Acossas na suposição de que te poupas a perturbação nefasta do outro. Esmagas, considerando ser a forma eficaz de poupar-te a sanha do outro que se compraz em afligir e malsinar. Se eu faço a mesma coisa, se eu reajo do mesmo jeito daquele que me agride, eu não sou diferente dele. Nós temos que ter isso em mente. Todavia, convenhamos, o outro é teu irmão, violento, inditoso, agressivo, vingador, porque, infelizmente, não ter encontrado entendimento e ajuda, fraternidade e afeição. Muitas vezes a pessoa é violenta porque ela conviveu com aquilo. Ela não sabe, ela não conhece outra linguagem a não ser da violência. Então, é isso que, se você tem condição de observar isso, não é que você vai se colocar, não, pode bater, pode me caluniar, mas você não precisa responder da mesma maneira. Você tem outra forma, né? É aquela, dê a outra face. Se alguém me agride, eu vou dar a compreensão.
Eu vou perguntar por quê. Por que você está fazendo isso? Se eu tiver oportunidade, ou vou me afastar, né? Enfim, nós temos outro caminho a trilhar do que responder da mesma altura, né? Existe aquele ditado, né, que a gente bateu, levou, quer dizer, que é contra tudo isso que nós estamos vendo. Bateu? Espera aí, por que você está batendo? Por que você está fazendo isso? Né? Enfim, a gente tem que ter esse questionamento, né? Eu acho que o exemplo da Lívia é muito rico, porque a Lívia foi questionando tudo. Na cabeça dela, ela foi andando, foi ao encontro, mas ela ia se perguntando, né? De tu que és amigo do Cristo, que tem dado à família sofrida da terra, aos desorientados do caminho, em nome dele. Então, ela faz uma questão aqui. Ora, se nós que nos intitulamos religiosos, nós que nos intitulamos espíritas, nós que estamos em busca de uma melhoria íntima, não somos santos, mas nós temos a obrigação de, pelo menos, nos esforçarmos para, sempre que nós estivermos numa situação de atrito, a gente conseguir sair de lá sem levar, vamos dizer assim, aquela energia negativa daquele que está nos agredindo, que está nos criando alguma situação. É aquela recomendação que Jesus fez aos apóstolos, né? Quando você for numa casa, chegar lá e fala que a paz esteja, e não receber essa paz, o que ele falou para os apóstolos? Saia de lá, sacode a sandália e siga seu caminho. O que significa esse sacudir a sandália? É não levar a atmosfera, o ressentimento. Então, eu tenho que... às vezes exige um momento de afastamento daquela pessoa, daquela situação, daquele ambiente, exige uma reflexão. Nós temos que buscar, nós já falamos isso várias vezes, a oração. A oração nos ajuda muito, muito, mais do que a gente possa imaginar. A oração nos fortalece, pedir essa ajuda, mas a gente tem que deixar lá, deixar com a pessoa, se ela está destilando a raiva, está destilando o ódio, a calúnia, a difamação, que fique com ela. Não traga ela para dentro de nós. Não dê abrigo a essa emoção. É isso que ela está nos recomendando aqui. Então, e para isso ela diz aqui, desarma-te interiormente e agirá melhor. Né? Você já vai lá, vou conversar com alguém, mas se ele me falar isso, eu vou responder aquilo. Você já monta todo um cenário na sua cabeça e já vai assim, não, aqui eu não vou engolir sapo. Né? A gente, às vezes, tem essa mania, não, eu não vou engolir sapo. Eu não vou falar nada, mas se me falar, vai ouvir. Então, é isso que ela está dizendo. Desarma-te interiormente e agirá melhor. Reza. Se você tem um relacionamento, às vezes no trabalho, às vezes na sua casa, já faça uma oração antes, faz uma prece. Né? Se você vai encontrar com aquela pessoa que já tem demonstrado que não gosta de você, que tenta te atrapalhar, qual que é a armação que você deve ter? A armação da paz, da oração, da confiança, da certeza de que você está fazendo certo. É isso que aquela pessoa é uma pessoa que às vezes não teve carinho, não teve amor, vive às vezes um problema dentro da casa, às vezes é uma pessoa que nunca recebeu afeto, né? Enfim, tem um monte de situações, né? Agride-te, porque também agrides, se a oportunidade é tua. A gente acaba recebendo, né? Às vezes a gente recebe aquilo que, às vezes a gente não manifesta, mas é aquilo que a gente tem, né? A gente costuma atrair, né? Um pouco também daquilo que nós... Às vezes a gente está conseguindo conter mais lá dentro, por isso que ela fala que a gente tem que
desarmar interiormente. Porque, às vezes, a gente até cala, mas por dentro está um vulcão, doido para, se eu pudesse dar um murro, né? A gente só não exterioriza, mas por dentro está xingando a pessoa, está desejando mal. Então, é como ela diz, você tem que desarmar-se interiormente. Não é só exterior, não é só aquela capa, né? Aquela couraça de calma, de tranquilidade. Eu tinha um colega meu falou, mas eu queria ser como você, tão calma. Eu caía na risada. Eu falava, você não sabe a vontade que eu tenho de, às vezes, xingar um cliente desse. Aí ele falava, mas não aparece. Eu falei, é só a cara. E é verdade, né? Por isso que a pacificação tem que ser interna. Ô, Marli, Oi. Se a gente pensar aqui, feres, acossas, esmagas, assim, né? Para evitar que o outro faça a nós, né? Ó, supondo que te poupes a perturbação nefasta do outro. E aí, ó, a gente está vendo aqui, parece que a pessoa está sempre com medo, né? Sim. Está sempre na defensiva, né? Está sempre na defensiva e com medo, tipo assim, eu vou atacar logo porque ele vai me atacar. Antes que faça alguma coisa, eu já vou fazer logo aqui, né? É o medo, a insegurança, né? Ela está dentro de um espírito assim bélico, né? Que você e orgulhoso também, né? Tipo assim, eu sempre tenho que ganhar, né? A vitória tem que ser sempre minha. Então, muitas vezes, você ceder, você está sendo muito mais grandioso do que aquele que aparentemente parece que ganhou, né? Então, essa visão, né? Às vezes, há momentos que, numa discussão, é preferível você concordar até, desde que não seja uma coisa assim tão nociva, né? Não seja nada ilegal. Às vezes, até é preferível, tá bom, então vamos fazer assim. Naquele primeiro momento, você cede, aí lá na frente, você, né? Com um jeitinho. Às vezes, você vê isso com o filho, com o marido, com o irmão. Às vezes, naquele primeiro momento, para evitar uma discussão maior, uma confusão maior, um desentendimento. Porque, às vezes, as pessoas, a gente ofende o outro com uma palavra. Às vezes, você fala uma palavra que, para você, parece que não foi nada, mas para o outro que ouviu, a gente não sabe que tipo de sentimento e emoções ele está dentro dele. Então, às vezes, você fala uma coisa, eu não falei nada, mas para a pessoa aquilo doeu. E aí, para refazer aquilo, às vezes, leva tempo, né? Então, às vezes, numa discussão, nem sempre você vai ganhar. Às vezes, você precisa ceder, mesmo que seja contra o seu pensamento, a sua vontade. Mas, talvez, naquele momento, é melhor que você deixe que o outro saia aparentemente vencedor naquela disputa, naquele acordo, para futuramente você ajustar de uma outra maneira, né? Os dois ganham, os dois crescem, sem precisar. É que eu acho que isso que você falou, Alexandre, tem muito a ver com orgulho, né? Às vezes a gente quer sempre ser a última que falou, a última palavra, a vontade tem que ser minha, né? Uma bobagem isso, né? Nem sempre a coisa funciona assim. Magoam-te, portanto, porquanto farias o mesmo foste o ensejo propício. Olha aqui, isso aqui me chamou muito a atenção. Às vezes a gente não faz uma coisa errada por falta de oportunidade. Na hora que tem oportunidade, eu faço mesmo, eu puxo o tapete também. Né? Magoam-te, porquanto farias o mesmo, se você tivesse um ensejo de magoar a pessoa. Olha só. Você só não magoa não porque você é bonzinho, porque você não tem oportunidade. Se você tivesse oportunidade, você também faria igual. Olha isso aqui. Me chamou muita atenção essa frase aqui. Somente modificarás as tristes paisagens moral do orbe. E olha só que ela está falando, gente, da paisagem da Terra. Então, vê
que, às vezes, a minha atitude de agressividade, mesmo não manifesta, ela está prejudicando a atmosfera aonde eu habito. Não tem aquela mensagem, né? Eu não lembro direito, mas acho que todos vocês já devem ter lido, daquele filho que acordou de manhã e aí parece que o café da manhã ele chutou o cachorro. Sei que ele chegou, a camisa dele estava amassada, ele brigou com a mãe não sei o quê, ele saiu, chutou o cachorro mordeu a perna dele, ele pegou. Então, foi desencadeando. Até ele chegar no serviço, aconteceu, passou o ônibus numa poça d'água, derramou água na roupa dele, enfim, tudo por causa que vai desencadeando. Às vezes, um gesto de agressividade aqui, se não tiver um que neutraliza, aquilo vai se somando. Aquilo vai se somando. É o outro que fala, o outro que responde. Aí, daqui a pouco, já está uma confusão que você nem sabe por onde que começou. Tudo por causa de um pensamento. Por isso que ela diz aqui, somente modificarás as tristes paisagens morais do orbe se exteriorizares pacificação e beleza, ternura e confiança que deves manter gravado nos recessos do espírito. Então, veja bem, hoje nós não estamos assistindo aí os noticiários do Afeganistão, nós estamos mal engateando, saindo dessa pandemia, nós já estamos vendo aí, né? Aquele pessoal, aquele atrito, mas ela está dizendo que cada um de nós contribuímos um pouquinho para o nível de agressividade do orbe. Ele não está falando de você. O meu pensamento agressivo, ele contamina a atmosfera. O meu vizinho do lado, o meu marido que vive comigo, o meu filho, eu sou responsável também por isso. Né? E onde que a gente deve pacificar? Por isso o título, Desarmamento Íntimo. Olha lá. Ô, Marli, posso interromper um pouquinho? Fica à vontade. Você falou assim, né? A gente fica... Nossa, você deu uma ideia maravilhosa. Você falou pensamento, né? Uhum. E aí fiquei pensando no umbral, né? Sim. Quem criou o umbral foi Deus? Não. Não, né? Ele permite que o umbral exista, mas quem criou o umbral fomos nós mesmos, com os nossos pensamentos aí, igual você está falando, né? Pensamento Sim. ruim vai produzir o quê, né? Porque pensamento é matéria. É. E outra coisa, né? Você, pegando o gancho aí disso que você falou, quem que vai para o umbral? Alguém que chega, nós desencarnou, aí aparece um e fala, você vai lá para o umbral. Não. Automaticamente o espírito que tem, ele se encaminha para aquele ambiente. E olha que outro dia eu vi uma palestra do Jorge Elahá, eu achei muito interessante, me chamou bastante atenção. Ele falando da diferença entre um umbral e trevas, né? Que às vezes a gente fala assim que umbral e trevas é a mesma coisa. Não é. Umbral, eu até fiquei mais contente. Fiquei mais feliz um pouquinho, porque eu falei, que bom, porque ele fala assim, que no umbral as pessoas sofrem, existe o sofrimento. Lá as pessoas sofrem, é o sofrimento que impera. Nas trevas, nas regiões trevosas, é o ódio. Então, quem está no umbral não tem ódio, tem o sofrimento. Então, e o sofrimento vai indo, ele gera a recuperação. Porque é o caso do exemplo de André Luiz. André Luiz ficou lá no umbral, sofrendo, até que chegou uma hora que recebeu ajuda. Então, fala, lá no umbral, por isso que as pessoas, por isso que tem caravanas que trabalham no umbral, recuperando os espíritos, porque não são espíritos maus, são espíritos sofredores. Já nas trevas é diferente. Já nas trevas não é qualquer caravana que vai lá, não tem esse trabalho, porque lá ainda predomina o ódio, o mal, né? Quer dizer, é diferente.
E eu falei, oh, que beleza, até fiquei um pouco mais contente. E é engraçado que, só estendendo um pouquinho essa palestra que ele fala assim que nós espíritas temos uma mania de falar que nós vamos tudo para o umbral. Ah, eu vou para o umbral. Ele falou, mas por que espírita tem essa mania? Você não está fazendo um esforço, não está estudando, não está trabalhando, não está praticando a caridade, não está praticando procurando se tornar melhor. Por que vocês acham que o espírita vai para o umbral? Não é assim também, não. Eu falei, eu ri dele, eu gosto muito dele, ele fala de um modo muito simples, né? Bom, continuando aqui. Não sejas tu, sob motivo algum, o violador do agente do mal. Propõe-te a harmonia e dá oportunidade ao teu irmão, mesmo que seja convidado a pagar o tributo desse gesto de socorro. Cede, desarma, escuta. Às vezes a pessoa não tem assim. Eu conheci uma pessoa, deixa eu falar isso. Essa pessoa era tão assim agressiva no serviço, sabe? E ríspida, assim, sabe? Mas depois nós fomos descobrir que ela foi uma pessoa que nunca recebeu um abraço da mãe. E aí era engraçado que quando tinha final de ano, que tinha aquelas festas de confraternização, a gente ia fazer amigo secreto, né, dar presente, a gente ia dar um abraço, beijar. Ela se recuava, assim, sabe? Ela entregava assim, seco. E a gente achava estranho, mas depois nós fomos ver. Ela foi uma mãe criada sem abraço. O pai era militar, não quer dizer que todo militar é assim, mas era daqueles militares assim que praticamente eu acho que os filhos, a mulher, todo mundo tinha que dar continência, andar, não tinha manifestação de carinho, sabe? E aí nós fomos descobrir isso. Então, você vê, aquela agressividade dela era para esconder essa carência que, no fundo, ela tinha, de carinho. Ela não gostava que ninguém nem se desse um abraço nela. Tá? E a gente achava aquilo estranho, fazia piada, mas depois nós fomos descobrir o real motivo, que ela era uma pessoa, a casa dela, todo mundo tinha que, na hora do almoço, não podia conversar na mesa, tinha que sentar todo mundo, era um regime militar dentro da casa. Não estou dizendo que todo militar é assim, né, gente? Não. Mas o pai dela era daqueles comandantes duro e que levou essa dureza para dentro da casa. E ela, então, foi criada nesse ambiente. Não tinha carinho, não tinha afeto, não demonstrava afeto. E, com isso, ela agredia, era seca, era ríspida, né? Você não podia falar nada, ela respondia assim, de uma forma ríspida, mas tinha a razão. Por isso que ela fala, olha para ele, é o irmão, olha para ele, olha com carinho, olha, veja como um irmão, né? Aí quem diz aqui, quem ama sempre se transforma em mártir do amor. E o amor somente é autêntico quando imola quem ama. Não fora essa grandiosa realidade, e Jesus não se teria permitido imolar por amor a nós todos, comprovando que se nós não despojarmos das armas morais interiores que engendram a guerra, não triunfará o bem de que ele se fez porta-estandarte, né? Porta-bandeira, esse vestilário. Ele se fez porta-voz que se te propôs restaurar e manter na atualidade. Então, se nós nos dizemos cristãos, se nós realmente temos Jesus como modelo, pelo menos nós temos que nos esforçarmos para nos desarmarmos, né? Quer dizer, se nós realmente trazermos como... Isso não quer dizer que nós não vamos sofrer, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O maior exemplo que nós podemos chegar é de Líbia. Líbia tinha paz dentro de si, mas estava sofrendo. É a mesma coisa. A gente não quer dizer que o sofrimento, nós não vamos viver só na harpazinha, não. Mas a gente precisa realmente se desarmar, né? Nos livrarmos de qualquer sentimento
de agressividade. Vamos lá. Capítulo 57, item 57. Aí, dentro ainda da lei do amor, da justiça e caridade, nós vamos ver aqui. Caridade para com os adversários. Olha lá, olha só a evolução da ideia. Desarmamento íntimo, caridade para os adversários. Isso nos faz lembrar o quê? Lembra que Jesus disse: que vantagem nós teríamos se amássemos apenas aqueles que nos amam? Amar quem nos ama é fácil. É fácil. Já pensou? A gente ter aquele amigo que tudo que a gente fala elogia, tudo que a gente faz acha bacana. Puxa, maravilha! Mas gostar e amar o adversário, aquele que nos cobra, que nos critica, que aponta a ferida, né? Que mostra o defeito. Mas esse é muito chato. Mas tem uma coisa, gente, é com essas pessoas que a gente cresce. Não sei se vocês concordam comigo. Essas pessoas fazem a gente crescer muito mais do que aquele que, às vezes, só vive nos aplaudindo, né? Acha tudo bacana, acha tudo bom. É bom a gente ter, de vez em quando, aquele que nos contraria, que fala, não está muito certo isso aí, não, viu? Aí a gente começa a se questionar, a gente começa a se preocupar, a se analisar melhor, né? Vamos lá. Caridade para com os adversários. No fundo, o adversário gratuito, que se converte em perseguidor contumaz e sistemático, amargando tuas horas e anatematizando teus esforços dirigidos para o bem, não deve receber tua reação negativa. Mas eu confesso para vocês que é difícil, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa, uma atitude, um projeto, e que a gente arruma porque sempre tem, né? Aquele que começa... o que a gente quer fazer? Afastar aquela pessoa o mais rápido possível de nós, né? Mas nem sempre isso é possível, né? Aí ele deve, assim, não deve receber a sua... Nós queremos afastar aquela pessoa. Primeiro, a nossa atitude não é fácil. Viver com alguém que está nos criticando, que está apontando o erro, que está... não é fácil, não é simples assim, mas é necessário. Aí ela diz aqui, justo te precateris, né? Que se previna-te contra a irritação e a cólera em relação a ele. Lógico, a gente tem que se preparar, né? Para conviver com um tipo de pessoas assim. Não poucas vezes sentirás a presença da revolta, dos nervos em desalinho, face à constrição que te é infligida, convertendo-se em duro acicate, em espora, né? Ao ódio, ou pelo menos ao revide. Apesar disso, arma-te de paciência e age com prudência. Lógico, ela reconhece que no estado evolutivo que nós estamos, é natural que muitas vezes a revolta, a gente vai, o desânimo, às vezes fala, não vou fazer mais nada, só vive me criticando, né? A gente às vezes tem vontade de desistir, mas ela fala, não, calma, é natural esse sentimento, mas mesmo assim, o que ela pede para a gente fazer? Buscar a paciência, a prudência, a calma, serenar-se dentro para dentro e retomar a tarefa. O vendaval enrija as fibras do arvoredo. O fogo purifica os metais. A drenagem liberta o lodo. O cinzel aprimora a pedra. E a dor acrisola o espírito, quer dizer, purifica o espírito. Isso nós já falamos sempre, constantemente, a respeito do papel da dor, do sofrimento na nossa vida. Não é para nos punir de nada, é para nos fazer fortes. E a verdade é essa.
A gente, quando sai de um problema, seja ele de uma doença, um problema de ordem moral, um problema familiar, a gente sai mais forte. A gente nunca mais sai igual como entrou. Então, por quê? Porque a dor tem esse papel de purificar, né? Por isso que aí eu vou lembrar mais uma vez lá daquele exemplo de Lívia. Lívia estava sendo testada e ela estava passando nas provas, né? Mas cada vez que ela saía mais forte. Quando aparentemente parecia que ela estava derrotada, mas intimamente ela estava mais forte. Esse é o papel da dor, né? Quer dizer, o sofrimento não é uma coisa que, vamos dizer assim, tem fazer parte da vida. O sofrimento é consequência de uma atitude nossa, né? É uma oportunidade de crescer. Mas depois que nós aprendemos a lição que aquele sofrimento tinha para nos mostrar, ele deixa de existir. É interessante isso, né? Observado pela má vontade e contundido pela impulsividade dos perseguidores, serás convidado ao exercício da abnegação e da humildade, preciosas virtudes mediante as quais resgatarás dívidas de outras procedências, enquanto eles, a seu turno, despertarão para a responsabilidade depois. Então, veja bem, olha o papel do perseguidor e do perseguido. O perseguido, ele está, naquele momento, onde ele está sofrendo aquela perseguição, ele vai estar exercitando a abnegação e a humildade, ao mesmo tempo que ele poderá estar resgatando dívidas de agressividade que ele praticou em outras existências, ou mesmo nesta própria existência. Então, ele está saindo daquela situação, enquanto que o perseguidor estará, naquele momento que ele está fazendo a perseguição, ele estará criando responsabilidades que ele terá que resgatar depois. Ele vai estar na situação inversa do que ele está agora. Você, como o Divaldo uma vez disse, quando nós estamos passando por um momento delicado, de dor, de sofrimento, e nós soubermos atravessar, nós estamos saindo do túnel escuro. Enquanto que aquele que está perseguindo, criando a calúnia, está entrando ainda no túnel escuro. Olha só a diferença, né? Por que te persigam? Não é lícito te convertas em sicário também. Quer dizer, está me perseguindo, está me magoando, eu também vou magoar, né? Ele está me traindo, também vou trair. Não tem gente que pensa assim? Todos nós encontramos na Terra em exercício de sublimação espiritual. Embora te sintas arder nas provações e sofrer pelas injustiças impostas, não te cumpre qualquer revide infeliz. Apazigua as paisagens íntimas e prossegue dedicado aos místeros abraçados. Quer dizer, não desanime, né? Você está numa senda. Essa é a vida, a existência terrena, ela é um aprendizado. Ela é uma oportunidade de aprender que o espírito está tendo. Então, vamos aproveitar, vamos acalmar. Se a gente já tem condição de raciocinar dessa forma, ótimo, né? Vamos dizer assim, o outro lado. E tem uma coisa, que às vezes a nossa reação diante de uma ofensa desperta no outro. Fala, puxa vida, eu estou falando isso da Maili, eu já falei isso, ela não reage. No primeiro momento, a pessoa pode pensar, puxa, mas é sangue de barata. Mas depois fala, puxa, mas é mesmo, não, olha, eu sou tão agressiva com fulano, e a pessoa não reage. Às vezes, aquela vai servir de exemplo. Lá na frente, a pessoa vai falar, puxa vida, eu fui tão agressiva com fulano e ela não falou nada. Ao contrário,
agora está tendo oportunidade, está até me ajudando. Então, aquilo vai servir de reflexão para o outro. E, ao passo que, se a gente responde, a gente está dando a resposta que o agressor quer. O cara quer provocar confusão e a gente aceita a confusão. Né? Então, é isso que eu estou dizendo. Apazigua as paisagens íntimas e prossegue dedicado aos místeres abraçados. Continua a sua tarefa. Cada um tem a sua tarefa. A daquela pessoa que agride é outra, às vezes diferente da sua. O caminho é ela que está escolhendo. E ela que vai ter que trilhar, não é você. O seu caminho é só você que tem que trilhar. Não é ninguém que vai trilhar por você. Enquanto te fiscalizem, acusem, duvidem de ti, utilizarás mais a prudência e a temperança, auferindo maior soma de benefício. Mais calma, mais devagar, né? Mais honestidade. Vou continuar, sem desânimo. Vamos. Uma hora, e, gente, se a gente não responde à agressão, uma hora ela para. Porque a pessoa cansa. Eu já estou cansada, eu só não falo mal dela, finjo. Eu não vou atacar outro. É assim. Divaldo não fala lá que o Máscara de Ferro, lá, uma hora, não cansou? Atacava o Divaldo para cá, atacava o Divaldo 20 anos, sei lá quantos anos que ele fala, né? De agressão, de vez em quando desaparecia, voltava. E uma hora falou, puxa, até que uma hora, o que ele viu? Viu Divaldo acolhendo uma criança que tinha sido a mãe dela, do Máscara de Ferro, numa encarnação. Então, ele falou, puxa vida, esse homem não deve ser bom. Eu não acho que esse homem deve ser bom, não deve ter nada disso que eu estou falando, que ele é falso, que ele é fingido, que ele é isso. Porque ele, olha, ele está pegando a minha mãe, uma pessoa que ele nem conhece, e acolhendo, e acolheu como filho. Vou dizer, eu vou parar. Então, está certo que são situações diferentes, mas, às vezes, a nossa atitude neutraliza a vontade do outro nos agredir. Ao passo que, se a gente responde na mesma altura, a gente aquele ditado popular, a gente está jogando lenha na fogueira. Em vez de a gente diminuir a fervura da situação, a gente alimenta o nosso sentimento de raiva. Às vezes não precisa nem falar, mas o que a gente sente. Por isso que ela diz lá anteriormente, apazigua-te interiormente, desarma-te intimamente. Não só na aparência, mas que a sua aparência reflita realmente o que vai dentro de você. No fragor da perseguição, oferta a tua prece de gratidão em favor dos que se converteram em inimigos gratuitos da tua paz, reservando-te caridade para com eles. O que Jesus disse? Que nós devemos amar os inimigos. Que vantagem nós teríamos se só amássemos aqueles que nos amam? E, para nós chegarmos a amar, começa por assim, uma prece, né? A gente incluir, a gente falar mesmo o nome, se existe o nome, fala, rezando por fulano, pedir a Deus que ajude-nos a compreendê-lo, a não ter raiva. Isso a gente tem que... A oração é esse momento em que a gente conversa intimamente com Deus, sabe? Com Jesus, ou com um espírito que você tem assim como, né, um Chico, enfim, um espírito de luz que você realmente... É essa conversa, né? A prece tem que ser... Se a gente está passando uma situação, diga nome mesmo, converse, olha, se for possível, não permita, Jesus, que eu tenha raiva, se qualquer sentimento de raiva ajude eu a combater, enfim, isso é por isso que eu quero dizer, oferecer a oração, né, a essas pessoas. Se nós não pudermos fazer nada concretamente, nós podemos oferecer a oração, um pensamento de paz, porque muitas vezes aquela pessoa vive um inferno que a gente nem conhece. Às vezes a pessoa vive mal na casa, não tem harmonia dentro do lar, e tem uma série de problemas que às vezes a gente desconhece para a pessoa ser daquela forma. Se insistires desculpando-os,
constatará que, não obstante desconheçam, fazem-se teus mestres ignorados, graças a cuja permanente antipatia ascenderás na direção do grande incompreendido da humanidade, que prossegue até hoje esperando por todos nós. Então, se a gente incluir a pessoa nas nossas orações, a gente fazer o esforço para, mesmo que a gente não diga, aquela pessoa nos ajudou a vencer essas animosidades. Sem ela, olha que interessante, às vezes a pessoa, sem saber, ela foi o nosso mestre para a gente aprender a paciência, para a gente aprender o perdão. Eu lembro de uma história do Chico, que o Chico, eu não sei até hoje se essas histórias são verdadeiras, porque eu acho tão... Né? Mas ele conta que o Chico ele ia fazer as orações dele e uma vizinha, bem no horário que ele ia fazer, a vizinha colocava o som numa altura, com música, no maior altura do mundo, e ele queria fazer, não conseguia concentrar, e aí ele perdia a concentração. Aí um dia diz que ele foi lá pedir para a vizinha: olha, não dá para a senhora colocar o som mais baixo, né? Porque justamente nesse horário eu tenho as minhas orações, eu recebo as minhas mensagens. Aí diz que a vizinha olhou para a cara dele e falou: tá bom. Não falou mais nada. No dia seguinte, naquele horário, a vizinha colocou o som mais alto ainda. Se já era alto, ela duplicou o som. Aí ele ficou chateado, triste. Aí a Emmanuel apareceu para ele e falou: Divaldo, Chico, não vai brigar mais, não. Aprenda a se concentrar. Aprenda a fazer concentração, desligar do que está acontecendo em torno de você. Você tem capacidade para fazer isso. E ele começou, então, a fazer o exercício de concentrar e se desligou, e foi desligando. Então, ele falou assim que foi graças a essa... dessa mulher, né, que provocou ele, que de um som que era até mais ou menos começou, ele aprendeu a concentrar em qualquer ambiente. Pode estar caindo o mundo, ele se concentrava, entrava em estado de concentração e a paz. Então, você vê, não é essas pessoas que, sem ignorante, se ignoram, se transformam em mestres? Ele conseguiu esse exercício de concentração em qualquer ambiente. Ele chegava em qualquer ambiente e ele conseguia manter a serenidade. Não importa se estava com barulho, se estava gritando, não importa. E a paz era dele, não era do exterior. Olha só que grandeza, né? Então, é isso que essa lição nos traz, né? Quer dizer, perdoar o inimigo, porque, às vezes, aquele que aparentemente é nosso amigo gratuito acaba se tornando um mestre para a gente desenvolver a capacidade da paciência, da compreensão, da empatia, porque, às vezes, aquela agressividade toda é reflexo de problemas profundos que a pessoa tem dentro de si e que, às vezes, não sabe resolver e acaba agredindo os outros ao seu redor. Tem uma série de coisas que a gente precisa analisar. Então, é isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Tem acrescentar alguma coisa aí? O importante não é nós termos razão, o importante é ser feliz. E hoje a gente consegue entender isso porque a gente vê os problemas, vem as pessoas na casa da gente e a gente não faz parte do problema. E a gente tem que tratar bem, conversar, para ver se ela desperta. Eu tenho uma senhora bem obsediada que ela vem aqui em casa, que diz que na casa dela tem um monte de espírito. Então, ela vem conversar comigo para os espíritos ir embora. Ela vem todos os dias. Não é um dia só, ela vem todos os dias. Aí, esse dia, ela começou a falar mal da mãe. Eu falei: querida, você sabe que a sua mãe só tinha que dar a vida para você? Perdoa ela. Aí ela foi embora. Esse dia ela falou para mim: ninguém falou que eu tinha que perdoar minha mãe porque ela me deu a vida. Então ela gravou. Sim, ó, tá vendo? É.
Então, é o que eu falo, essas pessoas que vêm na casa da gente, né, assim, ela me conhece de um centro que é aqui perto. Então, quando eu frequentava, ela me conhecia lá do centro, por causa da Pichinche. Então, eu não tinha relação com ela, não é da família, mas você vê, ela vem aqui na minha casa todos os dias para falar alguma coisa. Então, o que eu falo, ela é minha escola, não é eu que sou a escola dela. Então, eu prefiro não ter mais razão e ser feliz. Você está desenvolvendo sua capacidade de ouvir, porque essa capacidade de ouvir é um exercício muito grande, viu? Porque ouvir não é fácil. Às vezes a gente está ouvindo, a gente já interrompe a pessoa, ou às vezes a gente está aqui, a pessoa está falando, você está já julgando assim na cabeça, interiormente. Então, você está aprendendo sua capacidade de ouvir, da paciência. Eu estou pondo em prática, porque a gente estuda, né? A paciência, porque às vezes você não queria, né? Ai, meu Deus, não, escuta, né? Escuta, às vezes é o bem que às vezes ela vem na sua casa por se sentir bem, né? Ela bate no vitrô e fala assim: vamos levantar. Você não tomou café ainda? Não, engraçado. É isso aí, gente. Ai, que bom. Eu agradeço a ela todo dia quando eu faço minhas preces. É a melhor escola que eu estou tendo é essa. Então tá. Gente, então vamos encerrar. Cida, quer fazer a prece? Faço. Então vamos fazer a prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, porque Ele é nossa escola, é o nosso companheiro, é o nosso amigo e, acima de tudo, o nosso irmão maior, para nos ensinar, porque quando Ele passou por aqui, nós estávamos tão perdidos. E hoje, com pouco aprendizado ainda, mas sabemos dar valor a essas lições. Maravilhosa de Joana, que vem nos inspirar, agora Emmanuel, dizendo: tudo vai passar, tudo tem o seu dia certo, e um dia também seremos luz. Por isso que, confiando nessa máxima, confiando nessa existência maravilhosa que é esta encarnação, que houve esse despertar, eu só tenho a vos agradecer a todos. O meu muito obrigada. Beleza. Gente. Até bom final de semana para todos. Tchau. Sexta-feira eu não estou em Caldas Novas. Tá? Eu vou tomar banho de água quente. Que chique você. Bom passeio, então. Um beijo. Tchau, meninas. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.